Então vamos lá. É para estar gravando e é para estar saindo da tela. Então, agora tá tudo certo. Boa noite, tudo bem? Vamos começar agora. Todo mundo está conseguindo ver minha tela e está conseguindo me escutar? Beleza. Então, vamos que vamos. Eu vou ter que ficar indo e vindo aqui ver, porque na aula passada lá deu um problema e do nada caiu e fiquei um tempo fora do ar ali. O sistema nem fez barulho, então eu vou ficar abrindo e fechando aqui para poder resolver esse problema, beleza? Então, só ver que está todo mundo logado, está todo mundo logado, então vamos. Hoje nós vamos fazer essa revisão do segundo bimestre. A aula é bem curtinha, está com 26 slides, mas porque tem bastante exercício, que são os exercícios aqui que a gente viu na lista de revisão na semana passada, tá? Então, só lembrando que qualquer coisa, se quiser interromper, tiver uma dúvida e puder usar o microfone, é melhor, porque como só tem uma tela, daí eu preciso ficar entrando e saindo aqui para ver o chat, beleza? Daí assim consigo atendê-los mais rapidamente. Então, vamos começar. A gente vai falar especificamente sobre os dois tópicos que vão cair na prova. Vai ser equações de segundo grau e derivadas. Só confirmar que está gravando, beleza? Então, vai cair somente esses dois tópicos, porque basicamente foi o que a gente acabou vendo e praticando ao longo desse bimestre, que foi mais curtinho. Além deles, talvez eu coloque uma última questão lá, que ela vai ser um tema de matemática, mas envolvendo um pouco mais de raciocínio, um problema para ser resolvido, algo do gênero, sem precisar de algum conhecimento muito avançado sobre nenhuma área, tá? Basicamente é algo parecido com o que a gente viu naquela lista que eu passei aquela vez que estava detestado, beleza? Então, vai ser um exercício de matemática, mas vai valer bem menos nota que os outros, tá? Vai ser bem tranquilo de ser feito. Não digo menos nota que cada exercício individualmente, mas ele vai valer, por exemplo, sei lá, talvez vale mais que os outros em uma forma unitária, mas no total ele vai representar talvez 15% da nota, algo assim, algo bem pequeno. E a prova em questão, eu já montei ela, em princípio, tá? Talvez eu mude porque eu ainda vou fazer a prova, ver quanto tempo eu levo para fazer, e com base nisso eu vou ver, assim, tá tranquilo ou não, tá? Então a prova, em princípio, estava com 4 equações de segundo grau e 6 equações de derivadas, tá? Porque isso, em geral, não é algo que, pelo menos ao meu ver, ali, acho que é tranquilo de ser feito, talvez só a parte da equação de segundo grau seja um pouco mais longa de ser resolvida. Lá vai ter as alternativas para vocês responderem, então vai ser mais fácil nesse sentido. Somente os gráficos que vão ter que ser anexados para daí poder compular a nota ali disso aí também, tá? Já as derivadas é rapidinho, dá pra fazer na mão ali em 2 toques, ok? Só ver vocês aqui, frente ao Renan. Então, beleza. Continuando então aqui a revisão. Equações de segundo grau. Então, vou ter que baixar aqui no mouse porque aquela rodinha lá, scroll, que faz descer, está com problema. Toda equação de segundo grau pode ser escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso que estão cansados de saber. Um detalhe importante aqui só, que muitas pessoas batem ainda a cabeça aqui, é nesse detalhe que tem que ser igual a zero, tá? O igual a zero é fundamental. Aqui não é, por exemplo, igual a d, ou que pode ser qualquer outra variável. Tem que ser zero. Então, se tiver alguma coisa depois da igualdade, tem que trazer para o lado esquerdo aqui, invertendo o sinal, de maneira que aqui fique zero, beleza? Desse modo, o coeficiente A é o número que multiplica x ao quadrado, o coeficiente B é o número que multiplica x e o coeficiente C é o número real. Lembrando que, com exceção do x ao quadrado, os outros elementos podem vir a não ter na equação. Daí tem que ver ali o que exatamente acontece, como resolver, tá? Mas, de maneira geral, não complica muitas coisas. Aqui tem alguns exemplos de equações de segundo grau que vocês já estão cansados de ver. Tá todo mundo online? Tá todo mundo online bem? Tá. Para resolver essa equação, pode ser utilizado dois valores diferentes de x, ambos resultando em zero. Então, a equação de Bhaskara surgiu nesse formato aqui, tá? Por meio de isolamento, conhecimento matemático, tudo possível chegar na equação que chega nos dois valores de x, ok? A forma de Bhaskara foi criada com o intuito de gerar esses valores diferentes para x. Então, aqui está o formato básico dela, e aqui utilizando delta. A vantagem de se utilizar delta, para aqueles que estão acostumados a utilizar, é que se calcula o valor de delta e depois utiliza o mesmo valor para calcular o YV, de uma forma facilitada. Se quiser fazer de forma direta, pega o que está dentro da raiz aqui, que é delta, e joga também no YV lá, para não ter que fazer trabalho 2 vezes. Assim como no caso de funções em primeiro grau, podemos expressar resultados obtidos no plano cartesiano, ou seja, por meio de gráficos. Para aumentar a precisão do gráfico a ser desenhado, use 2 outras formas que indicam as coordenadas do vértice. Então, exatamente no ponto onde o gráfico fará aquela curvinha, seja para baixo, seja para cima, no ponto ali do cume, ele faz a curva, é dado pelo cruzamento das duas coordenadas aqui, yxv e yv, perfeito? Xv é menos b dividido por 2a, yv é igual a menos, abre parênteses, delta, né, que seria b ao quadrado menos 4ac, divididos por 4a.
E vamos para os exercícios da lista. Na lista não tinha tantos exercícios assim, se eu não me engano era 5 de equações de segundo grau e 6 de derivadas. Aqui no caso tem mais slides para passar equações de segundo grau, né, porque é um conteúdo, querendo ou não, que de certa forma ele é maior. E derivadas daí tá tudo no único slide lá, de uma forma bem resumida, e eu acho que a maior parte das pessoas não tiveram dificuldade com esse conteúdo. Mas também, se tiverem, fiquem tranquilos que a gente vai conseguir solucionar hoje. Quer entrar, sim? Deixa eu ver aqui. Então, qualquer coisa, pessoal, se alguém não conseguir entrar e mandar mensagem para vocês, só peço que me avisem daí, que a gente tenta dar uma solução aqui. Vamos voltar para a nossa apresentação. Então, o primeiro exercício era simples, era no formato bem tradicional e pronto para calcular já. Era 5x ao quadrado menos 2x menos 6 igual a 0. Então, nosso A vai ser 5, nosso B menos 2, nosso C menos 6. Montamos Bhaskara aqui. Perfeito? Então, fica menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, menos 4, AC, que seria 5 vezes menos 6. Na linha de baixo, então, aqui, menos com menos vai dar 2 positivo, mais ou menos, menos 2 ao quadrado dá 4, menos 4, vezes 5, vezes menos 6, vai dar aqui menos 30 dentro do parênteses, perfeito? Faça a multiplicação, menos 4 vezes menos 30, e obtém esse seguinte valor aqui embaixo, que é 120, perfeito? Aqui embaixo, então, é 2A, tá? Nosso A é 5, então fica 10, e assim continuamos. Menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 4 mais 120, divididos por 10, vai dar 2 mais ou menos raiz quadrada de 124 divididos por 10. Raiz quadrada de 124 vai dar 11,1355. Então fica 2 mais ou menos 11,1355 divididos por 10. Aqui, na versão com sinal positivo, a gente vai obter 13,1355 divididos por 10, que vai dar um resultado aqui para x de 1,31355. E aqui embaixo, no menos 9,7178 divididos por 10, vai dar menos 0,97178. Nesses exercícios aqui, eu escolhi utilizar 5 casas decimais, tá? Mas lembrando que você pode utilizar 4, 3, quanto quiser. Teoricamente, quanto mais casas decimais, mais preciso vai ser, tá? Então, eu aconselho que utilize pelo menos 4 ali, para dar um resultado interessante e não dar muita divergência dos demais. Mas se utilizar 2 casas também, isso não vai dar nenhum problema, tá bom? Então, continuando. Agora, xv aqui vai obter esse valor aqui. Então, o nosso b vai ser menos 2. Então, fica aqui, correto? Detalhe importante aqui só, tá? Nesse detalhe aqui, eu esqueci de colocar aqui o sinal negativo. Com é menos 2 com menos, vai ficar aqui 2 positivo, tá? Então, 2 divididos por 10 vai dar 0,2. E aqui no caso do YV, a gente vai pegar aqui o valor de delta, que tinha dado 124, perfeito, que era o valor que tinha dado dentro da raiz. Faço aqui embaixo 4 vezes 5, né, que é 4A, vai dar 20. Então fica menos 124 vezes por 20, que agora sim vai dar um resultado negativo, que é menos 6,20, perfeito? Só lembrando aqui, reforçando, aqui faltou colocar o menos 2. E aqui no caso está errado, mas o resultado está certo. Depois aqui eu faço a substituição para não ter nenhum problema para ninguém. Então aqui, dados esses valores, o gráfico vai ficar mais ou menos assim, perfeito? Ele vai ficar aqui entre 1,11, basicamente, vai estar mais ou menos esse ponto aqui. Aqui ele vai passar em menos 1,78, perfeito, mais ou menos para cá. E só esse gráfico aqui, eu acho que apesar dele estar no formato correto, eu acho que ele está meio... Se bem que ele está no menos 6, tá certo? Então ele vai fazer a curvinha aqui em menos 6,333 e aqui na coordenada de x de menos 0,333. Nada muito difícil, acho que vocês já viram bastante disso aqui, porque acabou sendo um conteúdo mais preponderante que nós temos aqui nesse bimestre. A outra equação aqui começa a ter as pegadinhas que tornam tudo um pouquinho mais difícil. Deixa eu só olhar vocês rapidinho aqui. Tudo certo aqui? Tudo. O que tem aqui de pegadinha? Nós temos 4x ao quadrado menos 4x mais 2x menos 4. Como que faz para resolver isso aqui? Simplesmente une aqui o menos 4x com mais 2x, vai ficar menos 2x. Então, nosso b vai ser menos 2, perfeito? Nosso a vai ser 4, 4 já está aqui pronto. Nosso b vai ser menos 2, pela soma desses dois. E nosso c vai ser menos 4 aqui, porque o menos 4 está isolado aqui, então é ele, perfeito? Como a igualdade está igual a zero, dá para prosseguir com esses valores aqui mesmo. Então aqui, menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4. Estou sendo dividido por 2a, que vai ser aqui 2 vezes 4.
Já aqui na linha de baixo, então, fica 2 positivo, menos com menos, mais ou menos, raiz quadrada de menos 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes, que era o valor 4 vezes menos 4 dá menos 16. Menos 4 vezes menos 16 vai dar 64 positivo. Então, aqui, enfim, vai ficar 2 mais ou menos, raiz quadrada de 68 divididos por 8, que vai dar 2 mais ou menos 8,2462 divididos por 8. Fazendo os dois sinais positivos aqui, no caso, né, um positivo e negativo, concluindo as equações, vamos ter os resultados 1,2808 e menos 0,7808. Agora aqui, em XV, agora está certo aqui o sinal, vai ficar menos 2 divididos por 2 vezes 4 aqui, que é nosso A, perfeito? Então vai ficar 2 positivo divididos por 8, que vai dar um resultado XV de 0,25. Em YV, vai ficar delta aqui dentro, que é 68, então fica menos 68 divididos por 16, que é 4 vezes 4, né? Que é 4A, então 4 vezes 4 aqui. Menos 68 por 16 vai dar menos 4,25. E, por fim, temos aqui o nosso gráfico. Então, os valores de x' vai ser menos 0,7808, nosso x duas linhas vai ser 1,2808, nosso xv vai ser 0,25, nosso yv vai ser menos 4,25, perfeito? O nosso c aqui é menos 4, então, basicamente, o gráfico ficará com mais ou menos esse formato. Lembrando que não é obrigatório se fazerem gráficos perfeitos, ok? Até eu mesmo aqui utilizo os softwares para fazer os gráficos. Mas, enfim, dando, por exemplo, para verificar a escala que vocês estão utilizando, se está correta, se está conforme os cálculos que fizeram, tudo, vai dar para ver que vocês aprenderam corretamente, estão executando perfeitamente, então não vai ter nenhum problema se o desenho não estiver tão bonito, ok? Exercício C, aqui está nosso exercício. Em princípio, pelo que está aqui, ele já veio pronto mesmo, né? Então, basta resolver. Nosso A vai ser menos 7, nosso B vai ser 8 e nosso C vai ser 3 positivo. Colocando em Bhaskara, vai ficar menos 8 mais ou menos raiz de 8 ao quadrado menos 4 vezes menos 7 vezes menos 3. Tudo isso divididos por 2 vezes menos 7. Aqui na linha embaixo fica menos 8 mais ou menos raiz quadrada de 64, menos 4 vezes menos 21, perfeito? Menos 7 vezes 3, menos 21. Tudo isso divididos por menos 14. Aqui na linha de baixo, o resultado de menos 4 vezes menos 21 vai dar 84, mais 64 dá 148, perfeito? Raiz quadrada de 148 vai dar 12,1655. Então vai ficar aqui, menos 8, mais ou menos 12,1655 divididos por menos 14. As duas versões aqui, feita uma com adição e outra com subtração, vai ficar menos 0,2975 e 1,4404. Agora aqui em XV vai ficar menos 8 divididos por 2 vezes menos 7, então vai dar menos 8 sobre menos 14, que vai dar um resultado positivo aqui, por causa dos dois sinais negativos, de 0,57. E nosso YV, nosso delta era 148, só confirmar ali certinho, isso, 148. Aqui então vai ficar menos 148 divididos por 4 vezes menos 7, então vai dar menos 148 divididos por menos 28, que vai dar um resultado positivo aqui também de 1,29. Por fim, o gráfico vai ficar mais ou menos com esta estética aqui, perfeito? Lembrando que, quando o nosso A é negativo, o gráfico fica nesse formato aqui, parecendo uma montanha. E, no caso, se ele for positivo, vai parecer que está sorrindo, perfeito? Lembrar-se disso, só para não cometer nenhum erro nesse sentido. É até uma maneira tranquila de fazer uma autocorreção ali. Então, continuando aqui, exercício D. Esse aqui tem uma pegadinha também, tá? No caso, não é uma pegadinha muito difícil, mas já pode alguém se embananar aqui. Então, nós temos menos x ao quadrado mais 9x menos 6 igual a menos 2x ao quadrado. O que acontece? Nós temos que pegar esse menos 2x ao quadrado, passar para o lado esquerdo. Como aqui ele está negativo, ele vai passar com positivo. Então, vai ficar 2x ao quadrado menos x ao quadrado, que vai dar um resultado igual a x ao quadrado. Então, aqui nosso A vai ficar 1 positivo. O nosso B vai ficar 9 positivo também. E o nosso C aqui vai ser menos 6, perfeito? Continuando, então aqui vai ficar 9 positivo, tá? Então vai ficar menos 9, mais ou menos, raiz quadrada de menos 9 ao quadrado. Espera aí aqui. Esse aqui não é para ser menos 9, tá? É para ser somente 9. Menos 4 vezes 1 vezes menos 6. 1 vezes menos 6 dá menos 6. 4 vezes menos 6 dá 24, tá? Menos 4 vezes menos 6. Vai dar 24 positivo. 9 ao quadrado vai dar 81. Então, vai ficar mais ou menos com essa carinha aqui. Menos 9, mais ou menos, raiz quadrada de 81, mais 24, divididos por 2. Como o nosso A aqui é 1, aqui embaixo, né? 2A, então vai ficar só 2 aqui embaixo. Por fim, nós vamos ter menos 9, mais ou menos, raiz quadrada de 105, divididos por 2, que vai dar um resultado igual a menos 9, mais ou menos, 10,247, divididos por 2.
Fazendo aqui as duas versões, tanto a positiva quanto a negativa, nós vamos obter os resultados 0,6235 menos, e o outro vai ser menos 9,6235. Ok? Agora aqui, no XV, nós vamos ter, então, menos 9 divididos por 2 vezes 1, que vai ser aqui embaixo igual a menos 9 divididos por 2. Vai dar um resultado igual a menos 4,5. E nosso y vértice vai dar aqui 105 no lugar de delta divididos por 4. Ok? Então, se menos 105 divididos por 4 vai dar menos 26,25. Por fim, o gráfico vai ficar aqui com essa carinha. Lembrando aqui que o nosso A vai ser positivo, porque a gente vai estar passando esse menos 2x ao quadrado para o lado esquerdo, então ele vai interagir aqui, ok? Então vai ficar 2x ao quadrado menos x ao quadrado, que vai dar igual a 1x ao quadrado, por isso que o nosso A aqui é 1. Ok? O gráfico vai ficar mais ou menos aqui com esta aparência. Próximo exercício de Bhaskara. Esse aqui, se não me engano, é o último. Vai ser menos 10x ao quadrado mais 14x mais 58. Igual a 13x. O que acontece aqui é a mesma coisa que aconteceu no slide anterior. Nós vamos pegar esse 13x ao... Professor? Professor? Eu acho que ele não tá escutando, né? Olá, consegue me escutar? Tudo bem? Aqui travou tudo, eu tive que iniciar o PC. Vamos então retomar aqui. Deixa eu só pegar a apresentação ali embaixo. Espera aí. Vocês estão conseguindo me escutar? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Beleza. Só aumentar aqui o volume. Alguém pode só falar alguma coisa? Quero só saber se o fone tá funcionando. Oi? Tá escutando? Não, tranquilo. Tô, aham. Pronto, agora estamos todos conectados. Deixa eu só voltar aqui a apresentação. Oi, pergunte. Já no embalo, então, professor, ali na 4, ali deu menos 6 para você, né? Não, menos 8, menos 6 para você, né? Deixa eu só verificar aqui, só um segundo. Na 4, né? Isso. Você diz aonde? Na C, ali que tem o A deu 1, a letra B deu 9, e a C deu menos 6, né? Deixa eu ver aqui. Ah, sim, você está falando da D ali, né? Nosso A, então, dá 1, a B dá 9 e a C dá menos 6. Não é para ser número 8 ali, menos 8? Ah, não, é porque, olha, agora eu fiquei até em dúvida por causa do exercício, mas era para ser igual a menos 2x ao quadrado, que daí ele tem que interagir no A e não no B. Mas eu já verifico ali, só um segundinho, porque agora eu fiquei na dúvida. Tá bom. Porque eu falei, será que eu coloquei o número errado ali? Não, é que às vezes realmente que eu peguei aqui
E às vezes postei um exercício e pensei em outro aqui, vamos ver. Tá bom. Não, ele realmente é menos 2x ao quadrado, então tem que passar ele e interagir com o A mesmo. Tem que ser com o A. Daí ele fica do jeito que está ali no slide mesmo. Só compartilhar aqui a tela novamente, peraí. Mas a C não é para ser o 8? Então, esse que é o lance. Você diz ali, peraí, que agora estou confundindo tudo. Qual C se diz? Ó, para você deu ali, ó. A fórmula é menos x ao quadrado mais Perfeito. 8x menos Ok. 6. Ali no 6 era para ser menos 8. Deixa eu só ver agora aqui novamente Não o sei se eu exercício. talvez coloquei errado ali. Não, você tá certa. Foi eu que fiz o exercício aqui com menos 6. Ah, tá. Tá Não, correto. só para mim tirar dúvida. Não, beleza. Então os resultados vão dar diferentes. Mas depois eu atualizo ali a Tá bom. apresentação. Não, sem problema. Tranquilo. Obrigada. Eu vou até marcar ela aqui para saber exatamente de qual que eu tenho que corrigir. Fechou. Eu já tava quase apagando a minha aqui também. Não, gente, desculpa ali. É que eu tava resolvendo eles ali na correria, então provavelmente eu peguei e acabei confundindo aqui alguma coisa. Mas depois eu corrijo. Provavelmente de vocês ali, por estar tão atenciosos, vai estar certo. Então vamos aqui agora para o último exercício. Torcer para o computador não travar de novo, porque vai que tá dando azar esse exercício E. A equação aqui é menos 10x ao quadrado mais 14x mais 58, igual a 13x. Então a gente pega agora esse 13x, passa como negativo para o lado esquerdo, vai interagir com o 14x, né? Então vai ficar aqui mais 1x. Ok? Então nosso B vai ser 1. A fórmula está correta aqui? Tudo certo? Sim. Fechou. Então vamos que vamos. Agora aqui, então, nós temos 1, então vai ficar menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 10 vezes 58. Menos 10 vezes 58 dá menos 580. Vezes menos 4 vai dar aqui 2.320 positivo, mais 1. Então aqui vai ficar, por fim, menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 2.321, divididos por menos 20. Ok? Nosso A aqui é menos 10, então aqui embaixo fica 2 vezes menos 10, que dá menos 20. Raiz quadrada de 2.321 vai dar aqui 48,1768. Então fica menos 1, mais ou menos, 48,1768 dividido por menos 20. Nas duas versões, é para dar os resultados aqui de menos 2,3588 e 2,4588. Nosso XV, então aqui vai ficar menos 1 divididos por 2 vezes menos 10. Então vai ficar menos 1 sobre menos 20, que vai dar o resultado aqui de 0,05. E nosso YV vai dar menos 2.321, que é nosso delta, divididos por 4 vezes menos 10, que vai dar aqui menos 2.321, divididos por menos 40, que vai dar um resultado de 58,02. Por fim, nosso gráfico vai ficar mais ou menos com esse formato aqui, correto? Vai ficar um pouco mais aberto do que estamos acostumados. Nossos resultados então foram 2,4588 menos 2,3588. Nosso XV vai ser 0,05. Podem ver aqui que a curva está acontecendo bem próxima do eixo Y, mas não exatamente no mesmo ponto que é o nosso C, ok? Somente bem próximo. Tem um pontinho verde aqui e um pontinho amarelo. Aqui estão os dois pontos, perfeito? São bem espaçados um do outro, por isso que dá essa característica aqui. E eu acredito que para todo mundo já a equação de segundo grau já seja uma coisa bem tranquila, principalmente porque já é um assunto antigo, né? Todo mundo conseguiu revisar bem também aqui. Pelo menos eu não vi grandes problemas. Perfeito? Tudo certo com todo mundo? Alguém tem alguma dúvida relacionada a esse tema? Não, tá tranquilo. Fechou. Então agora vamos para o último tópico, que é bem curtinho aqui, né? Tem bastante exercícios. Em geral não é tão complicado assim, mas confunde bastante. Então, derivadas. É de maneira geral a inclinação da reta tangente que passa por uma determinada curva em um gráfico. E uma função fx, a representação de sua derivada é feita pelo símbolo f' de x. Perfeito? Então, basicamente, ela serve para calcular a inclinação que existe entre dois pontos diferentes de coordenadas xy e xy. Perfeito? É feita uma divisão aqui do y menos a outra coordenada de y, divididos por x menos outra coordenada de x. Teoricamente, a derivada ela é calculada utilizando esta fórmula aqui, perfeito? Que ela calcula essa variação toda. Lembrando que f de x, a gente considera a mesma coisa que y, perfeito? E Δx seria a variação de x. Essa fórmula aqui, quando Δx tende a zero, considerando aqui que a inclinação seria pequena, que isso aqui é um tópico bem mais complexo assim, do que a gente realmente tratou, mas em geral, ele é simplesmente feito dessa forma de calcular aqui. Se vocês fizerem, por exemplo, usando esses métodos que estão aqui embaixo e calcular por essa forma, o resultado dá exatamente o mesmo. Perfeito? Então, de maneira geral, existem duas regras básicas de como gerar uma derivada.
Você pega, no caso, quando nós temos x elevado a alguma coisa, a gente passa essa alguma coisa aqui, essa potência, para frente multiplicando o x e subtrai 1 dessa potência, perfeito? Então vamos dizer que é x ao cubo, então vai ser 3x ao quadrado, porque você passou o 3 do cubo para frente, multiplicando o x agora, e subtraiu 1 da potência, que era o cubo, e virou ao quadrado, ok? De 3 foi para 2. Então fica 3x elevado a 2. E só quando aqui nós temos um valor, um número inteiro, perfeito? A gente troca por zero. Essas são basicamente as regras que existem. Perfeito? Então, aqui tinha um exemplo, né, que eu tinha dado no anterior. Por exemplo, a derivada da função f de x aqui, x ao cubo, vai dar esse resultado que eu falei agora há pouco. Então, a gente pega o 3, passa para frente multiplicando e subtrai 1 dele. Vai ficar 3x ao quadrado. E a derivada da função igual a 5. O 5, ele é um número, então segue aquele segundo exemplo que nós tínhamos aqui, perfeito? Ele vai ser convertido para zero diretamente, sem necessidade de cálculo nenhum. Então aqui, a derivada da função fx igual a 5 vai ser f' de x igual a zero. Quando as equações elas tiverem mais de um elemento ali no meio, vocês vão ter que aplicar essas regras para cada elemento. Se esse elemento for um número isolado, vai virar zero. Se ele for alguma coisa que está sendo levado para outra coisa, basicamente faz esse processo de mandar para frente multiplicando, subtrair 1 da potência para cada elemento ali separadamente. Às vezes pode acontecer o elemento interagir com o outro se eles forem iguais, tá? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de detalhe também. Quando a função é polinomial, precisamos resolver os elementos separadamente. Exatamente isso. Por exemplo, nós temos aqui f de x igual a 3x ao quadrado mais 2x mais 8. Então, a função derivada desta, perfeito, vai ser f' de x igual a 3x ao cubo menos 1 mais 2 vezes 1 vezes x aqui, elevado a 1 menos 1 mais 0. Perfeito? O 8 já virou 0 diretamente. Nesse caso aqui, o 1 passou para frente multiplicando, então a gente subtrai 1 da potência. Lembrando que quando não aparece uma potência, ele está sendo elevado a 1 e não a 0. E aqui nesse exemplo aqui nós temos ao cubo, então a gente manda para frente multiplicando e subtrai 1 dele. Por fim, a derivada vai ser igual a isso daqui, ok? 3 vezes x aqui, elevado a 3 menos 1, vai dar elevado a 2, então dá 3x ao quadrado. 2 vezes 1 dá 2, vezes x, no caso aqui, 1 menos 1 dá 0, qualquer coisa elevada a 0 vira 1. Então, por fim, fica 2 vezes 1, que vai dar aqui um valor igual a 2, perfeito? E o 0 aqui no final desapareceu, né, porque isso deixou de existir. Então, vamos para os exercícios que foram passados na lista, ok? Eu coloquei todos aqui no mesmo slide, intuito de simplificar, já que basicamente seria uma linha de resolução de cada uma. Então, vamos ver como eles ficam. O primeiro exercício era f de x igual a 4x mais 3. A função derivada dela vai ser f' de x igual. Passo o 1 que está aqui em cima como potência para frente multiplicando. Então vai ficar 4 vezes 1 vezes x elevado a 1 menos 1, perfeito? Mais 0 diretamente, porque aqui é somente 3. Números inteiros ali que não estão multiplicando nada, viram 0, perfeito? Então aqui, resolvendo isso aqui. 1 menos 1 vai dar 0, qualquer coisa elevada a 0 dá 1, perfeito? Então vai ficar nesse seguinte formato aqui. 4 vezes 1 vezes 1, mais 0, né, se a gente tivesse colocado aqui ainda e mantido essa coisa, mas teoricamente não precisa. Então, por fim, a função derivada dessa função aqui vai ser somente o resultado 4, ok? Tá tudo em verdinho aqui as respostas. Segundo exemplo, f de x igual a x ao quadrado. Então, a função derivada vai ser f' de x igual a 2 vezes x elevado ao quadrado menos 1, perfeito? Eu peguei o 2 que estava aqui na frente, aqui em cima e mandei para frente multiplicando. 2 menos 1 dá 1, por fim, o resultado então vai ser igual a 2x, perfeito? O 2 continua multiplicando o x, aqui em cima de 2 foi para 1, então dá para ocultar de qualquer forma. Ia ficar mais ou menos assim no meio do caminho, 2 vezes x elevado a 1, que vai ser igual a 2x. Terceiro exemplo, daqui para baixo começa a complicar um pouquinho mais. F de x igual a 3x ao quadrado menos 12x. Como que fica? Eu pego o 2 aqui e passo para frente multiplicando, então vai ficar 3 vezes 2 vezes x elevado ao quadrado menos 1, menos, aqui Professor, travou de novo.
Olá, pessoal, tudo bem? Retornando aqui novamente pela terceira vez. Agora acho que vai. É o último slide, então tem que dar certo. Então, finalizando. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui minha tela. Agora eu vou no gás aqui para finalizar antes que trave uma terceira vez. Então, vamos lá. A gente estava vendo aqui, se não me engano, era qual exemplo? Era esse terceiro aqui, né? Então, vamos lá. A gente tinha 3x elevado ao quadrado menos 12x. Então, a gente passa esse 2 aqui multiplicando para frente, perfeito? Todo mundo está me escutando e todo mundo está me vendo, né? Isso sim. Aqui a tela está aparecendo, então, beleza. Positivo. Continuando e finalizando. Então, aqui, passo 2 para frente multiplicando. Vai ficar 3 vezes 2 vezes x elevado ao quadrado menos 1, menos 12, que eu passo aqui também para frente o 1 desse x aqui que está oculto multiplicando para frente, então fica 12 vezes 1, vezes x elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 dá 0, então, consequentemente, esse x aqui vai se converter novamente para mais 1, perfeito? Então, aqui, 3 vezes 2 vai dar 6, vezes x 2 elevado a 2 menos 1 vai dar 1 aqui em cima, então dá para ocultar. Então, por fim, a nossa derivada vai ficar f' de x igual a 6x menos 12. Então, vamos aqui para o quarto, perfeito? Vai ficar, a função é f de x igual a 3x ao cubo menos 2x. A função derivada, então, vai ficar, eu pego esse 3, passo para frente multiplicando e subtraio 1 dele, então vai ficar 3 vezes 3 vezes x elevado a 3 menos 1, menos, mesma coisa para cá, pego um que está aqui em cima oculto, passo para frente multiplicando, então vai ficar menos 2 vezes 1 vezes x elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 vai dar 0, então troca aqui por 1, então isso aqui vai virar naturalmente um 2. 2 vezes 1 vezes 1 vai dar aqui 2 também, perfeito? Aqui como é negativo, então vai ficar menos 2. 3 vezes 3 dá 9, 3 aqui na potência menos 1 vai dar 2. Então fica f' de x igual a 9x ao quadrado menos 2. Penúltimo exercício, aqui no 5, aqui já começa a ficar um pouco mais complicado. Podem ver que todos esses exercícios aqui basicamente tem que repetir o processo e ir para cada número individualmente. É basicamente esse o segredo. Tomar cuidado ali para acabar esquecendo nada ou errando nada, e está tudo certo. Pego o 3 aqui, passo para frente multiplicando, subtrai um dele. Aqui em cima a mesma coisa, pego o 2, passo para frente multiplicando, subtrai um dele. E aqui, mesma coisa, como aqui já só tem 1, né? Eu passo um para frente multiplicando, vai ficar aqui 1 menos 1, então naturalmente, sempre nesses casos, vai repetir o número que está aqui na frente, perfeito? Aqui como é menos 5 multiplicando x, aqui no final também vai ser menos 5. Então, por fim, fica 3 vezes 3, dá 9, 3 aqui em cima da potência, menos 1 vai ficar 2, então fica 9x ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4, 2 aqui, menos 1 vai dar 1, então fica 4x apenas, né? Ou elevado a 1, que está oculto, menos 5. E o último aqui, que eu acho que é o mais divertidinho deles, né? É o mais longo. Então vai ficar aqui. O que eu tenho que fazer? Basicamente repetir o processo que temos feito desde o início aqui desse exercício. Pega a potência, manda para frente multiplicando, subtrai um dela para cada um dos elementos que um isso foi competir, que no caso aqui são esses 4. Detalhe que esses dois aqui é a mesma coisa, tá? Um aqui está com um aparente e o outro não. Isso aqui está só realmente para confundir. E aqui, por fim, esse 5 vai virar 0. Então, 3 manda para frente multiplicando. Aqui vai ficar, então,
Professor, tá sem áudio. Isso aqui foi agora deslize. Agora dá para ver que tá mexendo o microfone, então agora vai. Por fim, como eu estava explicando, eu vou passar aqui a potência para frente multiplicando e subtrair um dela. Então aqui fica 3, que vai multiplicar o 5, então vai ficar 15 aqui, menos 1 aqui em cima, então vai ficar no total aqui, como está aqui embaixo diretamente. Vai ficar 15 vezes x ao quadrado, perfeito? Nesse segundo exemplo aqui a mesma coisa, pego o 2, passo para frente, então aqui vai ficar 10x, 2 menos 1 vai ficar 1. Por fim, então vai ficar... Será que agora vai dar tempo? Vamos ver aqui. Então, finalizar aqui rapidamente, sem muita cerimônia. Por fim, então, aqui, nesses dois aqui é a mesma coisa, tá? Só passo um para frente multiplicando. Basicamente, então, aqui vai ficar 1 menos 1, então vai resultar em 0, que vai transformar esses dois x aqui em 1. Então, por fim, aqui vai ficar 5 positivo e 5 positivo. A operação dos dois é o mesmo. E como aqui nós temos mais 5, vamos transformar ele em 0 diretamente. Por fim, aqui vai ficar com essa aparência aqui. F' de x igual a 15x ao quadrado mais 10x mais 10, perfeito? Esta aqui é a última resposta. Lembrando que eu vou corrigir o slide, tá? Que eu tinha pego que vocês indicaram ali, que era para ser 8 e estava como 6. E vou colocar a resposta para vocês ali corrigida, tá? Dos slides, sem problema nenhum. Eu vou criar um tópico específico para a prova, beleza? Eu vou até encerrar aqui para ver, vai que isso aqui evita que o computador trave. Então vamos lá. Eu vou criar um tópico específico para a prova já e vou deixar postado provavelmente até sexta-feira. Lá vai ter as instruções, horário da prova, quantidade de questões, quanto que vale cada tipo de questão e tudo mais, tá? Então a ideia é já deixar bem claro essa semana para ninguém ficar confuso em relação a isso. Todos os exercícios que tinham era até a semana passada, tá? Então agora não tem mais exercício nenhum, a única coisa que resta para vocês fazerem é a prova. Mas como eu falei, eu vou criar um tópico específico disso, então vejam lá certinho as regras, tudo para ninguém se confundir. A nossa prova vai ser no mesmo dia da nossa aula, não vai ter nada em confusão em relação a isso, mas igual eu falei, lá no tópico eu vou indicar corretamente tanto o horário, como vai funcionar a prova e todos os detalhes são pertinentes a isso. A prova não vai ser muito longa, igual eu falei, em princípio ela está ali com 4 equações de segundo grau e 6 derivadas, mas possivelmente eu posso reduzir isso um pouco ainda, para que seria uma questão diferente ali no final, mas e também porque eu pretendo pegar e fazer a prova e ver quanto tempo eu levo para fazer, e com base nisso eu vou ver se, não, ficou muito pesada para fazer ali durante uma noite e tal, ou tá ok, sabe? Se for rápido de fazer, eu deixo lá, senão, se vê que demora um pouquinho mais, eu vou acabar removendo uma questão ou outra. Perfeito? Pessoal, dúvidas antes que o computador trave de novo e eu caia em cima daqui? Tudo certo? Então, beleza. Eu acho que tá tranquilo, professor. Sim, a ideia não foi fazer nada muito difícil, algo assim, tá? Mas qualquer dúvida que tenham também, pode entrar em contato diretamente. Caso eu veja alguma coisa ali que não tenha entendido como foi feito, ou qualquer coisa relacionada a isso, até mesmo durante a prova mesmo, não hesitem em mandar mensagem e perguntar. Fico à disposição de vocês ali a noite inteira, ok? Então, gente, Beleza. foi um prazer tê-los como alunos. Muito obrigado pelo semestre, esse semestre que é cheio de vai e vem, de aula à distância, aula presencial, tudo. Mas, por fim, eu acredito que a meta foi cumprida, todo mundo conseguiu entender os conteúdos, pelo menos a maior parte deles. E lembrando, o que não conseguiu entender, entre em contato ali que ainda dá tempo de a gente resolver.
Obrigado, pessoal. Vou me despedir de vocês já aqui. Lembrando que essa aula aqui eu vou postar no YouTube depois e vou deixar disponível lá no próprio tópico dessa aula de hoje da revisão. Perfeito? Qualquer dúvida, entre em contato. Se cuidem, juízo. E até a próxima oportunidade aí. Um abração. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Imagina, eu que agradeço. Tchau, tchau. Vou desligar aqui antes que o computador trave e eu tenha que cair automaticamente. Imagina, eu que agradeço a presença de todos. Se cuidem, juízo, e a gente se encontra por aí. Até mais.